Olá, este é o podcast número 1 da Administração Pública da Neuroconsultoria, com Alexandre de Souza. O objetivo desse podcast é apresentar uma introdução ao tema administração pública. Mas o que é administração pública? Em sentido prático e subjetivo, a administração pública é o conjunto de órgãos, serviços e agentes do Estado que asseguram a satisfação das necessidades coletivas, ou seja, os anseios da sociedade. Como exemplo, nós podemos citar a segurança pública, os transportes, a cultura, a educação, a saúde, tudo aquilo que é feito para garantir o bem-estar da população. Quando uma pessoa é empregada pela administração pública, dizemos que é um servidor público ou um funcionário público. Para a gente conhecer de uma forma mais abrangente a administração pública, é necessário que avaliemos o artigo 2º da Constituição Federal de 1988. São poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Nós temos então aí estabelecidos 3 poderes que trabalham de forma conjunta para a garantia da nossa democracia. Para uma melhor compreensão, vamos entender os 3 poderes em cada uma das esferas. Nós sabemos que também, por força da Constituição Federal, nós possuímos 3 esferas: a esfera federal, a esfera estadual e a esfera municipal. E aí nós temos os 3 poderes em cada uma dessas esferas. Vamos compreender. Na esfera federal, nós temos, primeiro, o poder executivo. Ele é exercido por quem? Ele é exercido pelo presidente da República e pelos seus ministros. Ainda na esfera federal, nós temos o poder legislativo. Quem o exerce? O Congresso Nacional, ou seja, o Senado e a Câmara Federal. Lembrando que o Senado representa os estados e a Câmara representa a população. É por isso que no Senado nós temos um número fixo de senadores por estado. Independe do tamanho do estado, o número de senadores por estado é fixo. Já na Câmara dos Deputados, o que nós temos é um número de deputados que é proporcional ao tamanho da população, no caso de cada estado. Então esse seria o Legislativo Federal. E o Judiciário Federal? Bom, aí nós temos a Justiça Federal Comum, com os tribunais superiores regionais e os juízes federais, a Justiça Federal Especializada, com a Justiça Eleitoral, Militar e do Trabalho. Teremos um podcast específico para tratar do Judiciário e conhecer melhor como funciona essa estrutura. Já na esfera estadual, nós temos no Executivo o Governo do Estado, que é exercido pelo governador e pelos secretários de Estado. Temos o Legislativo Estadual, que é exercido pelos deputados estaduais, que estão alocados na Assembleia Legislativa. No caso do Distrito Federal, na Câmara Legislativa. E nós também temos o Judiciário dos Estados, que são os tribunais de justiça e os juízes estaduais. Já no âmbito municipal, nós temos o Executivo, que seria a Prefeitura, exercido pelo prefeito e pelos secretários municipais, e o Legislativo Municipal, que corresponde à Câmara dos Vereadores, é exercido pelos vereadores. Veja, nós não temos judiciário municipal, não existe judiciário nos municípios. E aí fazemos um questionamento. E o Tribunal de Contas? A qual poder ele pertence? Apesar desse nome, tribunal, ele não pertence ao judiciário. O Tribunal de Contas, ele pertence ao legislativo. Ele auxilia o legislativo a fiscalizar os poderes. Então, ele funciona como um controle externo dos demais poderes. E o Ministério Público, ele é judiciário? Não. Mas ele é o 4º poder? Também não. O Ministério Público ele é considerado pela Constituição como função essencial à Justiça. Ele está ali, paralelo à Justiça, auxiliar à Justiça, ele não pertence ao Judiciário e é considerado como uma função essencial à Justiça.
Então, como funciona a administração pública? Primeiro, a administração pública ela é regida por princípios. Nós temos um conjunto de princípios que são constitucionais e outros princípios que também são estabelecidos. E esses princípios eles precisam ser cumpridos pela administração direta e pela administração indireta. Então, eles constam do artigo 37 da Constituição, e as autarquias, as empresas públicas, as sociedades de economia mista também são submetidas a esses princípios. Os constitucionais são a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência. Como legalidade, a gente entende o quê? O Estado só pode fazer aquilo que está previsto em lei, que tem previsão em lei. Então, ele tem que seguir a lei. Esse é o princípio da legalidade. A impessoalidade nos diz que o Estado tem que agir de forma impessoal. Ele não pode beneficiar a uma pessoa específica. Ele tem que agir com impessoalidade. A moralidade estabelece limites para a atuação estatal. O Estado tem que agir dentro da moralidade, fazendo aquilo que está descrito na lei e que é moral. O princípio da publicidade obriga que o Estado publique todos os seus atos. Quando é estabelecido em lei, o Estado deve publicar os seus atos, dar publicidade dos seus atos, para que eles sejam conhecidos. E o princípio da eficiência estabelece a forma com a qual o Estado tem que atuar. Ele tem que atuar de forma eficiente, para atender aos interesses públicos, aos interesses coletivos. E como é que o Estado está organizado? O Estado está organizado em administração direta, administração indireta e as atividades paraestatais. E o que é administração direta? A administração direta é aquela administração que é feita pela União, pelos estados, pelos municípios e pelo Distrito Federal. Então, na União, é executada pelo Presidente da República e pelos ministros, pelos ministérios. Nos estados, é executada pelo governador e pelos secretários de Estado. Nos municípios, é executada pelo prefeito e pelos secretários municipais. A administração indireta, ela corresponde ao conjunto de autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista. Veja que aqueles políticos que a gente elege, eles acabam atuando na administração direta. Veja, o presidente da República, nós elegemos, ele está lá na presidência da República, na administração direta, e ele seleciona, ele escolhe os ministros que vão fazer parte do seu governo. Já na administração indireta, nós temos todo aquele conjunto de servidores que foram concursados, fizeram um concurso público e ingressaram na administração indireta. Então, vamos a um exemplo. Ministério da Educação. Bom, o Ministério da Educação é a administração direta do governo federal, Poder Executivo. Universidade Federal de Santa Catarina. Bom, a Universidade Federal de Santa Catarina é a administração indireta. Ela é vinculada ao Ministério da Educação, mas ela é parte da administração indireta. DEINFRA, Departamento Estadual de Infraestrutura de Transportes de Santa Catarina. Bom, ele é uma autarquia, portanto, é parte da administração indireta do governo do estado de Santa Catarina. Esse foi o nosso conteúdo de hoje. Obrigado e até o nosso próximo encontro.